Olá, tudo bem? Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. Hoje nós iremos abordar a lição de número 6. Exatamente, lição de número 6 que tem por título O Nascimento de Isaac, ou seja, o nascimento da promessa, na qual nós estamos já há 5 lições falando sobre este fato, essa promessa, na qual Deus faz uma promessa ao patriarca Abraão, que somente agora na lição de número 6 a promessa se cumpre. Vamos então ao texto áureo. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara, que é sua esposa, terá um filho. Essa promessa, na qual está descrita em Gênesis capítulo 18 e o versículo 14. Mas eu vou ficar com esse verbo que às vezes nós prestamos atenção e não examinamos de uma forma na correção da sua escriturística, por que não se dizer dentro do vernáculo? Está dizendo este verbo terá. Eu fui pesquisar o que é terá. E Sara terá um filho. Terá é um verbo que é do futuro, do presente, do modo indicativo. Futuro do presente, do modo indicativo. Coisa linda é quando Deus faz uma promessa. Por quê? Nós sabemos muito bem que quando nós falamos da pessoa de Deus, é algo aos nossos cérebros, à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso saber, todo o conhecimento que nós temos é algo limitado a nós. Por quê? Porque nós somos limitadíssimos. Deus criou nós, seres limitados. Mas quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de um ser ilimitado. Deus ele não tem presente, Deus ele não tem passado, Deus ele não tem futuro, Deus ele caminha na eternidade. Deus não está, como estou aqui com a minha Bíblia, Deus no capítulo 21 nós estamos vendo o nascimento de Isaac. Deus ele não está limitado ao tempo Cronos, não. Deus, a Bíblia nos diz que ele é Senhor dos tempos, ele é Senhor do tempo. Coisa maravilhosa é quando nós compreendemos isso, mesmo com a nossa mente limitadíssima, para se falar do ser ilimitado, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. A verdade prática vai dizer o seguinte: Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Para combinar com o texto áureo, não estou dizendo que não está combinando com o texto áureo, mas para dar uma combinada aqui, se falando de Deus onipotente, vamos falar do Deus onisciente. Então vamos colocar a verdade prática ao Deus onisciente. Então vamos dizer assim: Deus é onisciente e não há nada que ele não possa saber, segundo a sua presciência. Coisa linda é quando nós compreendemos, mesmo com a nossa mente limitada, que Deus ele não é compreensível na sua totalidade. Ele tem alguns atributos que excedem o que nós sabemos. Por exemplo, a onisciência. Nós só sabemos aquilo que já aconteceu. Deus ele sabe aquilo que vai acontecer. A leitura bíblica em classe é riquíssima e eu vou ler ela na íntegra. Está em Gênesis capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 7, que está dizendo o seguinte: E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, e ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Porque Isaque, nós sabemos muito bem que a palavra Isaac, no contexto, dentro da ortografia hebraica, quer dizer riso, felicidade. Então, Deus me tem feito riso, disse Sara, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe
dei um filho na sua velhice. Coisa linda, né? Deus deu riso, Deus deu felicidade a esse casal. Na introdução, como você sabe muito bem, que eu comento só os pontos precisos, vai dizer o seguinte aqui na introdução, na parte final. Saiba que quando Deus quer fazer algo em nosso favor, não há ninguém ou não há nada que pode impedir os seus planos. Como está dizendo lá em Jó, não há nada que possa impedir os projetos, os planos de Deus na sociedade, na nossa vida, no tempo. Não há nada. Tudo que Deus ele deseja, tudo que Deus quer já aconteceu, por ele ser eterno. Coisa maravilhosa. Aqui no tópico 2, no subtópico aqui, tópico 2, e o subtópico 2 também vai dizer o seguinte: a zombaria. O texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava de seu filho. Seu mal-estar era tamanho e não soube suportar a situação, e bastante aborrecida pediu a Abraão que expulsasse mãe e filho. Olha só que coisa maravilhosa que nós devemos pegar isso para nós. A impaciência de Sara gerou Ismael. E sendo gerado Ismael, nós vemos muito bem que quando o filho de Abraão com Sara nasceu, que foi o seu filho da promessa Isaque, nós vemos que a mãe agora daquele filho de Ismael, chamada Agar, juntamente com ele, zombava de Sara e zombava de Isaque. Talvez por causa da idade, né? Falando coisas que não eram convenientes àquela mãe e àquele filho. E aquele mal-estar se excedeu, tamanho que Abraão foi obrigado a tomar uma triste decisão, a colocar para fora Agar e Ismael. Mas Deus ele falou que haveria também promessa na vida deste jovem Ismael. Deus falou que faria dele uma grande nação. Então ele não iria morrer. Nós vimos que até depois que ele foi jogado para fora da sua casa, a Bíblia nos diz que ele foi até naquele momento ali meio, talvez, esquecido humanamente falando, mas Deus não se esqueceu das promessas que ele fez para Ismael. Vamos a ela, que está dizendo aqui no tópico 3 já, e no subtópico 3 também, vai dizer o seguinte: Deus ouviu a voz de Ismael. Quando Ismael e Agar foram jogados fora, eles foram caminhando com apenas um galão ali de água para tomar, e não daria mais do que 2 dias, mas naquele momento ali, na qual ele começou a chorar, sabendo que ele iria morrer naquele deserto, e Agar também, para não ver a morte do seu filho, ela colocou Ismael debaixo de uma pequena árvore, que tinha naquele lugar, na sombra ali de uma pequena árvore, e ela foi caminhando, chorando, choramingando, mas diz a palavra de Deus que Deus ouviu a voz e o choro do menino. Está aqui no subtópico 3, do tópico 3 vai dizer o seguinte: somente Agar poderia ouvir a sua própria voz, esse seu clamor, e a voz do menino. Mas nada poderia fazer, porém, o Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe aflita, sem poder nada fazer, nada em seu favor. Deus enviou o livramento para Agar e seu filho. Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro, exatamente, e habitou com sua mãe no deserto de Parã. Está lá em Gênesis capítulo 21, do versículo 17 ao versículo 21. Como ouviu a voz do menino, ele ouve a nossa voz e atende ao nosso clamor. Deus socorreu os aflitos no passado e ele continua a nos socorrer no presente. Coisa maravilhosa. Foi a promessa cumprida aqui na vida de Abraão, porque Deus havia prometido a ele e juntamente com a sua esposa Sara que lhe daria um filho, e na pressa, naquela impaciência daquele casal, nós conhecemos muito bem, porque Deus ele não é um para que minta, nem filho para que se arrependa, mas o homem na sua consciência, querendo apressar os planos de Deus, pegou e
tomou Sara ali no consentimento, tomou Agar no consentimento da esposa Sara, e o que houve foi uma grande tragédia, por que não se dizer até os dias atuais. Nós vemos que existe muita inimizade entre o povo árabe e o povo judeu, e tudo dar-se a entender que ali é descendentes de Ismael e descendentes de Isaque. Por quê? Porque Deus, ele havia avisado. Mas coisa linda aqui na lição 6 é o cumprimento da promessa que nós estamos falando desde a lição de número 1. Quando Deus cumpre, Deus, ele não é homem para que minta. Se ele promete, ele cumpre, meu amigo. Pode ter certeza. Coisa maravilhosa. Nós vemos aqui que Deus cumpriu aquilo que ele havia prometido. Na conclusão, vai dizer o seguinte: finalizamos essa lição afirmando que o Deus de Abraão é fiel. Suas palavras e promessas jamais podem falhar. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e estendeu sua promessa à sua descendência e o fez. De Abraão veio Isaque e Jacó, dos quais descende o povo judeu. Vimos também que a tentativa de Abraão e Sara em tentar ajudar Deus trouxe consequências graves. Todavia, o Senhor é bom e agiu com graça e fidelidade para com a casa de Agar e seu filho Ismael. Então Deus, ele foi fiel também para com o filho de Abraão, Ismael, e Agar, que foi a mãe de Ismael. Porque Deus, ele também cuida dos seus. Então, meu amigo, fica tranquilo. Se Deus lhe prometeu algo, ele vai cumprir no tempo dele. A Bíblia nos diz que Deus, ele cumpre no tempo kairos, que dar-se a entender. Nós estudamos muito bem, quando nós estudamos a teologia, nós sabemos que tem o tempo cronos e temos o tempo kairos. Então, o tempo kairos é no tempo determinado pelo próprio Deus. E Deus, ele cumpre no seu tempo, no momento certo, na hora exata. Nós não sabemos por quê? Porque nós somos limitados, eu acabei de falar. Mas Deus, ele não conhece passado. Deus, ele não conhece futuro. Deus, ele não conhece presente. Ele só conhece eternidade. Ele é eterno. Nós não somos eternos. Nós não caminhamos na eternidade. Deus, ele é tão esplêndido, ele é tão maravilhoso, ele é tão incompreensível às nossas mentes, que você que está me ouvindo, talvez você tenha 60 anos, você tem 40, você tem 20, você tem 10, eu não sei qual a sua idade. Mas Deus, ele está agora, se ele quiser, ele vai agora, lá quando você tinha 2 anos de idade, ele está agora lá quando você tinha 2 anos de idade, fala, você está vendo? E se ele quiser também, ele vai aonde você vai ter, se assim for da permissão de Deus, 70, 80 anos, ele está lá no seu 80 anos já, está falando, ó, estou aqui no seu 80 anos, eu sei o que está acontecendo agora. Ele não está limitado ao tempo, ele é eterno. Até para nós falarmos isso, você tem um pouco de discernimento, até o que eu estou falando. Deus, ele é eterno, ele caminha na nossa estrutura, na nossa vida, ele caminha no nosso passado, ele caminha no nosso presente, junto com nós agora, mas se ele quiser, ele caminha já no futuro, ele sabe lá no futuro, ele já está lá, ele já está vendo o que está acontecendo com você, ele já está direcionando os pontos certos, aonde ele quer que você vá, aonde quer que você não vá, ele já está direcionando, ele está lá agora, no seu futuro. Por quê? Porque ele é eterno. Coisa linda é quando nós vimos o cumprimento da promessa que Deus nos prometeu. E aqui está o nascimento da promessa, aqui está o nascimento de Isaque. Coisa maravilhosa. Eu coloquei a verdade prática e eu gostei muito aqui quando eu coloquei no contexto dos atributos divinos, que é um dos atributos que é a onisciência. Deus é onisciente e não há nada que ele não possa saber, segundo a sua presciência. Deus, ele é onisciente, nós não somos. Então, Deus cuida do seu presente, Deus cuidou do seu passado e pode ter certeza, Deus vai cuidar do seu futuro, tá bom? Que Deus te abençoe, que nós tenhamos uma boa IBD em nome de Jesus.